Existem casas que guardam segredos, paredes que testemunham histórias que nunca deveriam ser contadas, e portas que nunca deveriam ser abertas. Isabela Navarro era uma arquiteta brilhante de Barcelona, conhecida por transformar espaços vazios em lares cheios de vida. Mas quando ela foi contratada para projetar a mansão de um dos homens mais ricos e misteriosos da Espanha, ela não sabia que estava prestes a descobrir o segredo mais sombrio que aquelas paredes mediterrâneas poderiam guardar. Um segredo trancado atrás de uma porta que nunca deveria ser aberta. E que esse segredo mudaria tudo. Isabela Navarro, 29 anos, era tudo o que uma arquiteta moderna deveria ser. Criativa, determinada e apaixonada pelo que fazia. Seu pequeno escritório no bairro gótico de Barcelona estava repleto de maquetes, plantas baixas, amostras de materiais e xícaras de café cortado esquecidas sobre as mesas. Ela havia se formado com honras na Universidade Politécnica da Catalunha, mas ainda lutava para conseguir os grandes projetos que fariam seu nome ressoar no mundo da arquitetura espanhola. Até aquela manhã chuvosa de novembro, quando o telefone tocou. Estúdio Navarro. Isabela atendeu equilibrando o celular no ombro enquanto ajustava uma maquete de vidro. Senhorita Navarro, uma voz masculina formal e controlada disse do outro lado. Meu nome é Javier Ortega. Sou advogado e representante legal do Sr. Adrián Sánchez Montero. Isabela quase deixou a maquete cair. Adrián Sánchez Montero. Todo mundo na Espanha conhecia esse nome. Bilionário recluso. Herdeiro de um império de hotéis de luxo e propriedades por toda a Europa. Aos 38 anos, era conhecido por 3 coisas. Sua fortuna impressionante, seu gênio implacável para negócios e o fato de que ninguém o via em público há mais de 6 anos. Diziam que ele havia se isolado após uma tragédia pessoal. Outros sussurravam sobre escândalos envolvendo sua família. Mas ninguém sabia a verdade. Adrián Sánchez Montero era um fantasma, rico, poderoso e invisível. Sr. Montero está construindo uma residência privada na Costa Brava. Javier continuou a voz profissional. Ele analisou seu portfólio, especialmente seu projeto da Casa Mediterrânea, que ganhou o prêmio em Madrid, e gostaria de contratá-la para o design arquitetônico completo e interiores. Isabela prendeu a respiração. Esse era o tipo de projeto que poderia fazer sua carreira decolar. Seria uma honra, ela conseguiu dizer, tentando manter a voz profissional apesar do coração acelerado. Há algumas condições, Javier disse, e algo em seu tom mudou. Ficou mais sério, mais cauteloso. Senhor Montero é um homem extremamente reservado. Você trabalhará diretamente com ele na propriedade, mas deverá respeitar certas regras. Que tipo de regras? Isabela perguntou, a curiosidade profissional despertando. Há áreas específicas da propriedade que são estritamente privadas, a ala leste da mansão. Você não deverá questionar isso, não deverá tentar acessar essas áreas e, acima de tudo, ele fez uma pausa. Não deverá fazer perguntas pessoais sobre a vida do Sr. Montero. Um arrepio subiu pela espinha de Isabela. Por que um homem construiria uma casa, mas manteria parte dela trancada até para a arquiteta? Entendo, ela disse, apesar da voz interior gritando que algo estava errado. Ótimo. Ele a espera amanhã, às 10 horas. Enviarei a localização exata. A propriedade fica perto de Cadaqués. Cadaqués? Isabela repetiu surpresa. A pequena vila costeira era conhecida por sua beleza isolada e por ter sido o refúgio de Salvador Dalí. Sim, é remoto, mas o Sr. Montero prefere assim. Claro que prefere, Isabela pensou. A ligação foi encerrada com instruções sobre documentos de confidencialidade que ela deveria assinar antes da reunião. Isabela ficou ali, olhando para o telefone, com uma sensação estranha no estômago. Sua melhor amiga e sócia, Clara, entrou no escritório naquele momento, sacudindo o guarda-chuva molhado. Por que você está com essa cara? Clara perguntou, pendurando o casaco. Acabei de ser contratada por Adrián Sánchez Montero. Clara congelou. O bilionário fantasma. Isa,
Todo mundo diz que ele é estranho, perigoso até. São apenas rumores, Isabela disse, mas sem convicção. Há 6 anos ninguém vê esse homem, Clara insistiu. Ele se trancou naquela propriedade depois do que aconteceu com a noiva dele. Isabela franziu as sobrancelhas. Que noiva? Você não sabe? Clara pegou o celular e rapidamente buscou artigos antigos. Adrián Sanches Montero estava noivo há 7 anos. Catalina Vega, a filha de um embaixador. Uma semana antes do casamento, ela desapareceu. O sangue de Isabela gelou. Desapareceu como? Simplesmente sumiu. A polícia investigou, mas nunca encontraram nada, nenhum corpo, nenhuma pista. E Adrián, ele nunca mais foi visto em público depois disso. Isabela olhou para o telefone, para o endereço que Javier havia enviado. Uma mansão isolada. Um homem que ninguém vê há anos. E uma área proibida que nem a arquiteta pode acessar. Você não vai? Clara perguntou preocupada. Isabela deveria ter dito não. Deveria ter recusado. Deveria ter ouvido aquele instinto gritando que algo estava muito, muito errado. Mas ela olhou ao redor do pequeno escritório. Para as contas em atraso na mesa. Para os projetos que nunca saíam do papel por falta de clientes importantes. Essa era sua chance. Vou, ela disse, mas vou tomar cuidado. Clara suspirou, mas conhecia a amiga bem o suficiente para saber que não adiantaria argumentar. Pelo menos me manda sua localização e liga a cada hora. Prometo. Mas quando Isabela voltou para casa naquela noite e pesquisou mais sobre Adrián Sanches Montero, ela encontrou apenas fotos antigas. Um homem incrivelmente bonito. Cabelos negros, olhos castanhos profundos, mandíbula forte. Em todas as fotos ele estava impecável. Ternos caros, postura de quem nasceu para comandar. Mas em todas as fotos, havia algo em seus olhos, algo escuro, algo solitário, algo assustador. E quando Isabela finalmente adormeceu naquela noite, ela sonhou com portas trancadas e com alguém, ou algo, do outro lado, querendo sair. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma mistura de excitação e apreensão. Ela se vestiu profissionalmente, calça alfaiataria preta, blusa branca de seda, blazer estruturado, mas adicionou suas botas de couro confortáveis. Sabia que estaria caminhando pela propriedade. A viagem de Barcelona até Cadaqués levou 2 horas e meia. Conforme ela dirigia para o norte, deixando a cidade para trás, a paisagem mudava. Primeiro, a costa mediterrânea com suas praias e resorts. Depois, as estradas começaram a subir, serpenteando pelas montanhas da Costa Brava. E, finalmente, o isolamento. Cadaqués apareceu como uma joia branca contra o azul impossível do Mediterrâneo. A pequena vila parecia congelada no tempo. Casas brancas com persianas azuis, ruas de pedra estreitas, barcos de pesca coloridos no porto. Era lindo e completamente isolado. Mas a propriedade de Adrián não ficava na vila. O GPS de Isabela a guiou mais para o norte, por uma estrada privada que subia ainda mais, afastando-se da civilização. Após 15 minutos em uma estrada de terra cercada apenas por rochas e mar Mediterrâneo, trovejando contra os penhascos abaixo, ela viu a mansão. Isabela pisou no freio, paralisada. Não era o que ela esperava. A estrutura era brutalmente moderna. Vidro, aço e pedra branca em ângulos geométricos agressivos. Parecia crescer do próprio penhasco, suspensa parcialmente sobre o mar. Era arquitetonicamente impressionante e absolutamente aterrorizante. Não havia outras casas à vista. Não havia vizinhos. Não havia nada além daquela fortaleza de vidro e o oceano infinito. Quem escolhe viver assim? Isabela pensou. Alguém que quer ficar escondido, ou alguém que está escondendo algo. Ela continuou pela estrada até o portão, uma estrutura alta de metal preto que se abriu automaticamente quando ela se aproximou, como se a estivessem vigiando. Câmeras. Havia câmeras por toda parte. Isabela estacionou em frente à entrada principal, uma porta maciça de madeira escura que contrastava com o vidro e metal ao redor.
Ela pegou sua bolsa, seu tablet com os projetos preliminares e respirou fundo. Profissional. Você é uma profissional. Mas quando ela saiu do carro, o vento do mar a atingiu com força, trazendo o cheiro de sal e algo mais. Solidão. Esse lugar cheirava a solidão. Isabela caminhou até a porta e, antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Um homem de meia idade, impecavelmente vestido em um terno escuro, a recebeu. Senhorita Navarro, sou Javier Ortega. Bem-vinda. Era o advogado, o homem do telefone. Senhor Ortega, Isabela cumprimentou apertando sua mão. Por favor, entre. Isabela entrou e seu queixo quase caiu. O interior era tão impressionante quanto o exterior. Um hall de entrada de pé direito triplo, inteiramente em vidro de um lado, oferecendo uma vista panorâmica do Mediterrâneo. O chão era de mármore branco polido, que refletia a luz do mar. Escadas flutuantes de aço levavam aos andares superiores. Era minimalista, moderno e absolutamente vazio de qualquer calor humano. Não havia fotos, não havia arte pessoal, nada que indicasse que alguém realmente vivia ali. Parecia mais um museu do que um lar. Impressionante, Isabela disse honestamente, seus olhos de arquiteta já analisando cada detalhe estrutural. Senhor Monteiro à espera no escritório, Javier disse, guiando-a através do hall. Eles caminharam por um corredor largo, passando por salas vazias, uma sala de estar com móveis minimalistas, uma sala de jantar com uma mesa para 12 pessoas que claramente nunca havia recebido convidados. E então Isabela notou. À esquerda, um corredor levava para o que parecia ser a ala leste da casa, e no início desse corredor havia uma porta. Uma porta de aço maciço, com uma fechadura eletrônica, como se fosse um cofre ou uma prisão. A área proibida, Isabela percebeu um arrepio descendo sua espinha. Javier notou o olhar dela. Essa área não faz parte do projeto, ele disse firmemente. Não há razão para ir lá. Entendo, Isabela disse, mas seus olhos não conseguiam se afastar daquela porta. O que há lá dentro? Eles finalmente chegaram ao escritório, uma sala enorme com uma parede inteira de vidro com vista para o oceano. E lá, de pé na frente da janela, de costas para ela, estava Adrián Sanches Monteiro. Isabela prendeu a respiração. Ele era alto, talvez 1,90 m, ombros largos sob uma camisa branca de manga comprida, calças escuras perfeitamente ajustadas. Ele não se virou quando ela entrou. Senhorita Navarro, ele disse sem se virar, a voz profunda enviando um arrepio involuntário pela espinha dela. Obrigado por vir. Senhor Monteiro, Isabela respondeu, tentando manter a voz profissional apesar do coração acelerado. Quando ele finalmente se virou, o mundo de Isabela inclinou. Meu Deus! As fotos não faziam justiça. Adrián Sanches Monteiro era devastador. Não apenas bonito. Havia homens bonitos em Barcelona. Mas ele tinha presença. Uma intensidade nos olhos castanhos escuros que parecia enxergar através de você. A mandíbula forte coberta por uma barba de dias que não diminuía sua elegância, apenas adicionava uma aspereza perigosa. Mas eram os olhos que aprenderam. Vazios, assombrados, profundamente solitários, como oceanos sem fundo. Você revisou os planos iniciais que enviei? Ele finalmente perguntou. Sim, a estrutura é extraordinária. O trabalho de engenharia para construir neste penhasco é impressionante. Mas, ele disse, e havia algo afiado em sua voz. Mas não há vida aqui, Isabela disse honestamente, sua paixão pela arquitetura falando mais alto que a cautela. A arquitetura não é só estrutura, é sobre criar espaços onde as pessoas possam viver. E este lugar parece mais uma fortaleza do que um lar. Adrián a estudou com aqueles olhos vazios. Eu não contratei você para criar um lar, senhorita Navarro, ele disse, a voz fria. Contratei você para terminar uma estrutura funcional onde eu possa trabalhar e existir sem ser incomodado. Existir não é viver, Isabela respondeu antes de poder se conter. Os olhos de Adrián se estreitaram perigosamente. Javier, ao lado dela, ficou tenso. Mas então, surpreendentemente,
Os cantos da boca de Adrian se curvaram levemente. Não era bem um sorriso, mas uma lembrança distante de como sorrir. Você é muito direta, ele disse. Sou honesta, Isabela corrigiu. Se o senhor quer apenas alguém para seguir ordens sem questionar, há dezenas de arquitetos que fariam isso. Mas se o senhor quer uma casa que realmente funcione, que seja mais do que apenas paredes bonitas, então precisa me deixar fazer meu trabalho. Adrian a observou por um longo momento. Javier, deixe-nos sozinhos, ele finalmente disse. O advogado hesitou. Senhor, agora. Javier lançou um olhar de aviso para Isabela antes de sair, fechando a porta atrás de si. Isabela ficou sozinha com o bilionário mais misterioso da Espanha. Adrian caminhou até uma mesa minimalista de vidro, pegou uma pasta e a estendeu para ela. Estas são as especificações completas. Orçamento ilimitado. Prazo: 6 meses. Isabela pegou a pasta, mas manteve os olhos nele. E a ala leste? Não é da sua conta. Sou a arquiteta. A estrutura inteira é minha conta. Aquela área não faz parte do projeto, Adrian disse, a voz ficando perigosa. E se você valoriza este contrato, senhorita Navarro, não voltará a mencionar isso. O tom era final. Ameaçador até. Mas Isabela viu algo mais em seus olhos. Dor. Alguém machucado. Não ameaçador. Está bem, ela disse suavemente. Não vou perguntar. Adrian pareceu surpreso com a mudança de tom. Mas Isabela continuou. Se o senhor quiser que eu transforme este lugar em algo além de uma prisão de vidro, vai precisar confiar em mim. Eu não confio em ninguém, Adrian disse simplesmente. Então este vai ser um projeto bem interessante, Isabela respondeu. E pela primeira vez desde que ela chegou, algo passou pelos olhos de Adrian. Curiosidade. Você começa segunda-feira, ele disse. Javier enviará os contratos. Haverá um quarto preparado para você aqui. Você trabalhará 6 dias por semana. Domingo é seu dia livre para voltar a Barcelona se quiser. Eu vou ficar aqui? Isabela perguntou surpresa. A propriedade é remota. Seria impraticável viajar diariamente. Além disso, ele pausou. Eu prefiro ter o projeto concluído rapidamente. Ou você prefere manter as pessoas que trabalham para você isoladas também? Isabela pensou. E as regras? Ela perguntou. Não entre na ala leste. Não faça perguntas pessoais e não... Ele pausou, algo escuro cruzando seu rosto. Não tente me analisar. Eu não sou um de seus projetos para consertar. Nunca disse que era, Isabela respondeu. Adrian a estudou mais uma vez. Você não tem medo de mim, tem? Deveria? Isabela quase perguntou. Mas em vez disso ela disse, medo não. Curiosa? Sim. A curiosidade matou o gato, senhorita Navarro. Boa coisa que eu não sou um gato. E dessa vez, Adrian realmente sorriu. Apenas um segundo. Mas foi real. E naquele segundo, Isabela viu um vislumbre do homem que ele deve ter sido antes, do que quer que tenha acontecido. Nos vemos segunda-feira, Adrian disse, virando-se de volta para a janela. A reunião estava encerrada. Segunda-feira chegou mais rápido do que Isabela esperava. Ela se mudou para a mansão com 2 malas, roupas profissionais, materiais de trabalho e alguns itens pessoais que sempre a faziam sentir em casa. O quarto que Javier lhe mostrou estava na ala oeste, o lado oposto à área proibida. Era espaçoso, minimalista como o resto da casa, mas confortável. Uma cama king size com lençóis brancos imaculados, uma escrivaninha de design, um closet embutido e, o melhor, uma parede inteira de vidro com vista para o Mediterrâneo. Refeições são servidas às 8 horas, 13 horas e 20 horas no salão de jantar, Javier explicou. A cozinha é acessível se precisar de algo fora desses horários. O senhor Montero trabalha no escritório do 2º andar e geralmente não janta com funcionários. Funcionários, Isabela notou. Não equipe, não convidados. Entendido, ela disse. Qualquer dúvida pode me ligar. Eu venho uma vez por semana para tratar de assuntos legais com o senhor Montero. Ele não tem mais ninguém aqui? Segurança? Pessoal de manutenção?
Há uma empregada, senhora Mariana, que vem 3 vezes por semana. E eu. Fora isso, não. O senhor Montero prefere a solidão. Prefere ou precisa? Isabela se perguntou. Depois que Javier partiu, Isabela ficou sozinha na mansão gigante. Era estranho. Ela podia sentir a presença de Adrián em algum lugar da casa, mas não o via, não o ouvia, como um fantasma habitando seu próprio castelo. Isabela passou os primeiros dias medindo espaços, fotografando ângulos, fazendo anotações sobre luz natural, fluxo de ar, acústica. Ela via Adrián brevemente, encontros rápidos em corredores, onde ele simplesmente acenava com a cabeça e continuava caminhando. Às vezes, ela o via através de janelas, sempre sozinho, sempre trabalhando em seu laptop ou olhando para o mar. Que tipo de vida é essa, ela pensava. Mas foi na quinta noite, quando ela não conseguia dormir e desceu para pegar água, que ouviu música, vindo de algum lugar da casa. Piano. Alguém estava tocando piano, uma melodia triste, lenta, melancólica, em algum lugar da mansão. Isabela seguiu o som através dos corredores escuros até chegar a uma sala que ela ainda não havia explorado. Uma sala de música. E lá, sentado ao piano na penumbra, iluminado apenas pela lua refletida no mar, estava Adrián. Isabela ficou na porta, paralisada. Ele tocava com os olhos fechados, completamente perdido na música. Suas mãos se moviam sobre as teclas com uma emoção que ele nunca mostrava quando estava acordado. A melodia era de partir o coração. Era a música de alguém que havia perdido tudo. Isabela não se moveu, não fez som. Apenas observou enquanto ele tocava, vulnerável de uma forma que ele nunca permitiria que ela visse durante o dia. Quando a última nota ecoou no silêncio, Adrián abriu os olhos. E a viu. Por um segundo algo passou pelo rosto dele. Surpresa, vulnerabilidade, até vergonha por ter sido visto assim. Mas então a máscara voltou. Você deveria estar dormindo, ele disse, fechando a tampa do piano. Desculpe, ouvi a música e... É linda. Você compôs? Há muito tempo, ele disse, levantando-se. Não toco há anos. Por que parou? Adrián a olhou por um longo momento. Porque a música era para alguém. E essa pessoa não está mais aqui. Catalina, Isabela percebeu. A noiva desaparecida. Sinto muito, ela disse suavemente. Não sinta, Adrián disse, sua voz voltando àquele tom frio. Foi há muito tempo. Ele começou a sair, mas Isabela falou. Você sabe, uma casa não precisa ser silenciosa para ser pacífica. Adrián parou na porta, de costas para ela. Boa noite, senhorita Navarro. E ele se foi, deixando Isabela sozinha na sala de música. Mas quando ela voltou para o quarto, ela não conseguiu tirar aquela imagem da cabeça. Adrián ao piano, tocando como se seu coração estivesse sangrando. O que aconteceu com você? Ela pensou. E foi nessa noite que ela percebeu. Ela não estava apenas curiosa sobre a casa, ela estava curiosa sobre ele, perigosamente curiosa. 2 semanas se passaram. Isabela havia transformado completamente a abordagem do projeto. Em vez de apenas seguir as especificações frias de Adrián, ela começou a adicionar elementos de calor. Sugeriu madeiras naturais para contrastar com o vidro, propôs um jardim interno, desenhou uma biblioteca com paredes de livros ao invés de prateleiras mínimas. No início, Adrián recusava tudo. Muito pessoal, muito quente, muito vivo. Mas Isabela não desistia. Ela argumentava, mostrava exemplos, explicava a psicologia por trás de cada escolha. E lentamente, tão lentamente que Adrián talvez nem percebesse, ele começou a ceder. Está bem, ele dizia irritado. Faça a biblioteca. Ou, se você insiste, adicione o jardim interno. Mas o que mais mudou foi a dinâmica entre eles. As reuniões de projeto, que começaram como encontros breves e frios, começaram a durar mais. Adrián fazia perguntas. Isabela explicava. Eles debatiam. E às vezes, eles quase conversavam como pessoas normais. Foi em uma dessas tardes
enquanto revisavam os planos para a sala de estar, que Isabela se arriscou. Posso perguntar por que você escolheu Cadaqués? Adrian ficou tenso. Isso é uma pergunta pessoal. É uma pergunta sobre localização. Afeta o design, a relação da casa com o ambiente. Ele a olhou medindo se era uma desculpa ou genuína. Finalmente ele suspirou. Dali, ele disse simplesmente. Isabela piscou. O pintor? Sim, quando eu era criança meus pais me trouxeram aqui, para Cadaqués, para a casa de Dali. Eu estava fascinado por como um homem podia criar um mundo inteiro ao seu redor. Um mundo onde as regras normais não se aplicavam. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para o mar. Eu queria isso. Um mundo onde eu fizesse as regras, onde eu controlasse tudo. Controle é uma ilusão, Isabela disse suavemente. Adrian a olhou afiado. É a única coisa que importa. Não. Conexão importa. Amor importa. Viver importa. E olhe onde viver me levou, Adrian disse amargo. E antes que Isabela pudesse responder, ele levantou e saiu. Mas naquela noite, quando ela estava trabalhando tarde em seu quarto, houve uma batida na porta. Adrian. Posso entrar? Isabela assentiu surpresa. Ele entrou hesitante. A primeira vez que ela o via sem aquela confiança fria. Eu fui rude esta tarde, ele disse. Você não merecia isso. Está tudo bem. Não está. Ele a interrompeu. Você está tentando fazer seu trabalho. E eu estou tornando isso difícil. Isabela fechou seu laptop, dando-lhe atenção total. Por que você se afastou do mundo, Adrian? Foi a primeira vez que ela usou seu primeiro nome. Ele notou. Por um longo momento, ela pensou que ele ia sair. Ia fechar-se novamente. Mas então ele falou. Porque o mundo tira tudo de você. E quando não resta nada, é mais fácil não deixar ninguém perto. O que o mundo tirou de você? Adrian a olhou e por um segundo ela viu tudo. Dor, perda, culpa, solidão. Tudo, ele finalmente disse, e então ele saiu, deixando Isabela com mais perguntas do que respostas. Mas algo havia mudado. Ele estava começando a confiar nela, ou pelo menos, começando a querer. Foi na terceira semana que aconteceu. Isabela e Adrian estavam revisando os planos no terraço. Haviam começado a trabalhar ao ar livre. A conversa estava fluindo naturalmente. Eles haviam desenvolvido uma dinâmica. Ela desafiava, ele resistia, ela insistia, ele cedia. Uma dança. Você é impossível, Adrian disse, mas estava sorrindo enquanto dizia. Ele sorria mais agora. Pequenos sorrisos, mas reais. E você é teimoso, Isabela rebateu, riscando algo no projeto. Herdei de meu pai. Era raro Adrian mencionar sua família. Conte-me sobre ele, Isabela disse, aproveitando a abertura. Adrian ficou em silêncio por um momento, olhando para o mar. Ele construiu o império hoteleiro do zero, ele finalmente disse. Era duro, exigente, mas amava minha mãe com uma intensidade que assustava às vezes. Assustava? Quando ela morreu, ele desmoronou. Nunca se recuperou completamente. Morreu 2 anos depois. Os médicos disseram que foi o coração, mas eu sei que foi de coração partido. Isabela colocou a mão sobre a dele na mesa. Sinto muito. Adrian olhou para a mão dela sobre a sua. Não se afastou. É por isso que você tem medo, Isabela disse suavemente. Não de perder, de sentir tanto que perder se torna insuportável. Adrian virou a mão entrelaçando seus dedos com os dela. Como você me lê tão facilmente? Ele perguntou, olhando nos olhos dela. Porque eu presto atenção, Isabela disse. E por que você não é tão imperscrutável quanto pensa? Não? Não. Você esconde, mas deixa pistas. Que pistas? Como você toca piano quando acha que ninguém está ouvindo? Como você olha para o mar quando pensa que ninguém está vendo? Como você... Olha para mim. O polegar de Adrian começou a traçar círculos na palma da mão dela, um gesto íntimo que provavelmente ele nem percebia que estava fazendo. E como eu olho para você? Ele perguntou, voz baixa. Como se você quisesse, mas não pudesse. E se eu quisesse? Adrian perguntou, olhando diretamente nos olhos dela.
E se eu não pudesse parar de querer? O coração de Isabela parou. Adrian. E então começou a chover. Não uma chuva mediterrânea suave, uma tempestade súbita, violenta. Eles correram para dentro, rindo como crianças, completamente encharcados em segundos. Quando chegaram ao hall, ambos estavam ofegantes, roupas coladas aos corpos, água pingando no mármore. E então perceberam. Eles estavam sozinhos. Senhora Mariana não estava. Javier não estava. Apenas eles. E a tempestade. Adrian tirou água do rosto, empurrando os cabelos para trás, e Isabela não pôde evitar notar como a camisa branca molhada grudava em seu peito, revelando cada contorno. E quando ela olhou para cima, viu que ele estava olhando para ela da mesma forma. A camiseta branca dela estava completamente transparente, grudada em seus seios, revelando o sutiã de renda por baixo. Eu deveria trocar de roupa, Isabela disse, mas não se moveu. Sim, Adrian concordou, mas também não se moveu. Eles ficaram ali, pingando, olhando um para o outro com uma intensidade que fazia o ar crepitar tanto quanto os relâmpagos lá fora. Isabela, Adrian disse, sua voz rouca, perigosa. Eu estou tentando ser respeitoso. Eu não pedi respeito, ela sussurrou. Você deveria, ele disse, dando um passo mais perto. Porque eu quero coisas que não deveria. Como o quê? Adrian levantou a mão, tocando uma mecha de cabelo molhado, grudada na bochecha dela, afastando-a suavemente. Como tocar você, ele disse. Como descobrir se sua pele é tão macia quanto parece. Como beijar esses lábios que me desafiam o tempo todo. A respiração de Isabela ficou presa. Como te fazer minha? Ele continuou, sua voz ficando mais áspera, de todas as formas possíveis. Isabela tremeu, não de frio, mas de desejo puro. E por que você não faz? Ela sussurrou desafiante. Porque quando eu tocar você, Adrian disse, seu rosto a centímetros do dela, não vai ser por impulso, vai ser porque você escolheu, porque você quer, porque você entende que uma vez que eu comece, eu não vou conseguir parar. E com isso, ele se afastou, deixando Isabela tremendo, molhada e completamente incendiada. Boa noite, Isabela, ele disse subindo as escadas, e Isabela ficou ali, percebendo que havia cruzado uma linha. Ela não queria apenas trabalhar para Adrian Sanches Monteiro. Ela o queria, inteiramente. Isabela estava medindo a sala de jantar quando percebeu algo estranho. As dimensões não batiam. De acordo com as plantas estruturais, a parede oeste deveria estender-se por mais 3 metros, mas fisicamente havia um espaço não contabilizado, um espaço escondido. Seu coração acelerou. A ala leste, a área proibida, ficava do outro lado dessa parede. Isabela colocou a mão na parede de gesso liso. Parecia sólida, mas quando ela bateu levemente, oco. Havia algo atrás. Ela sabia que deveria parar. Sabia que estava quebrando as regras, mas sua curiosidade, aquela mesma curiosidade que a tornou uma arquiteta brilhante, venceu. Isabela examinou a parede cuidadosamente e então viu uma pequena irregularidade no rodapé, quase invisível. Ela pressionou e parte da parede se moveu. Uma porta secreta. Isabela prendeu a respiração. Não faça isso, uma voz disse em sua cabeça. Você vai se arrepender. Mas ela já havia empurrado. A porta secreta deslizou silenciosamente para o lado, revelando um corredor estreito e escuro. Isabela pegou seu celular, ligou a lanterna e entrou. O corredor era curto, talvez 5 metros, e terminava em outra porta, uma porta de madeira antiga, completamente diferente do design moderno do resto da casa. Esta porta estava aqui antes, Isabela percebeu. Antes da construção. Adrian construiu ao redor dela. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo. Vire e saia, agora. Mas sua mão já estava na maçaneta. Ela girou, destrancada. A porta se abriu com um rangido leve e Isabela entrou no quarto secreto de Adrian Sanches Monteiro. A primeira coisa que Isabela percebeu foi o cheiro. Perfume, feminino, delicado,
como se alguém tivesse borrifado há anos, mas o aroma ainda persistisse levemente no ar. A segunda coisa foi a luz. Diferente do resto da mansão moderna, este quarto tinha apenas uma pequena janela com cortinas de renda. A luz filtrada criava um brilho suave, quase etéreo. E a terceira coisa, este quarto estava congelado no tempo. Isabela deu um passo para dentro, sua respiração presa na garganta. Era um quarto de mulher. Uma cama de casal com um dossel branco, coberta por um edredom de renda delicada. Travesseiros arrumados perfeitamente, como se alguém fosse dormir ali naquela noite. Uma penteadeira antiga com um espelho oval. Sobre ela, joias cuidadosamente organizadas, brincos, colares, pulseiras. Tudo disposto como se a dona fosse voltar a qualquer momento para escolher qual usar. Um closet aberto revelando vestidos, dezenas de vestidos, elegantes, caros, lindos, e na parede, fotos. Isabela se aproximou tremendo. Eram fotos de Adrián, mas não o Adrián que ela conhecia, frio, distante, assombrado. Este era um Adrián diferente, sorrindo, realmente sorrindo, com olhos cheios de vida, abraçando uma mulher linda de cabelos castanhos longos, olhos verdes brilhantes, sorriso radiante. Catalina, a noiva desaparecida. Havia dezenas de fotos. Adrián e Catalina em Paris, em Roma, na praia. No que parecia ser o dia do noivado, ele de joelhos, ela com as mãos no rosto, chorando de felicidade. E no centro da parede, em uma moldura dourada elaborada, uma foto de casamento. Mas não uma foto real. Era uma montagem. Adrián em smoking, Catalina em um vestido de noiva deslumbrante. Claramente photoshopadas juntos de fotos separadas. O casamento que nunca aconteceu. Isabela sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Adrián preservou este quarto exatamente como estava, como um santuário, como um túmulo. Ela se virou lentamente, absorvendo cada detalhe. Uma estante com livros, claramente de Catalina, romances, poesia, livros de arte. Uma escrivaninha pequena com um diário fechado. Isabela sabia que não deveria, mas ela abriu o diário. A caligrafia era delicada, feminina. Junho 2017. Adrián me pediu em casamento hoje. Na praia onde nos conhecemos. Eu disse sim antes mesmo dele terminar a pergunta. Eu nunca fui tão feliz. Eu finalmente encontrei meu para sempre. Isabela virou mais páginas. Julho 2017. Estamos planejando o casamento. Vai ser pequeno. Apenas família próxima e amigos. Adrián quer algo íntimo. Ele disse que o único momento que importa é quando eu caminhar até ele no altar. O resto é só decoração. Agosto 2017. Às vezes eu me preocupo que isso seja bom demais para ser verdade. Como se o universo fosse tirar tudo de mim. Mas então, Adrián me segura e diz: você é minha, eu sou seu, nada vai mudar isso. E eu acredito. As entradas continuavam, cada uma mais apaixonada que a anterior. E então, a última entrada. Setembro 2017, uma semana antes do casamento. Algo está errado, eu sinto. Adrián tem estado distante, preocupado. Ele diz que é apenas estresse do casamento, mas eu conheço ele. É algo mais. Hoje à noite vou conversar com ele. Vou descobrir o que está... A entrada terminava abruptamente, meio da frase, como se ela tivesse sido interrompida, e nunca mais voltou para terminar. Isabela fechou o diário com mãos tremendo. O que aconteceu naquela noite? Ela olhou ao redor do quarto novamente e desta vez viu com olhos diferentes. Isto não é um santuário, é uma prisão. Adrián havia trancado suas memórias aqui, havia aprisionado o passado neste quarto e se condenado a viver em uma fortaleza de vidro frio, fugindo de tudo que este quarto representava. Amor, esperança, futuro, as coisas que ele perdeu. Isabela sentiu uma onda de compaixão tão forte que quase a derrubou. Pobre Adrián, vivendo com fantasmas. Mas então ela ouviu passos, vindo do corredor. Alguém estava vindo. O sangue de Isabela gelou. Adrián. Merda. Ela olhou freneticamente ao redor. Não havia onde se esconder.
Não havia outra saída. Os passos ficaram mais altos. E então, a porta se abriu. Adrian estava parado na entrada, sua silhueta escura contra a luz do corredor. Por um momento, ninguém se moveu. Ninguém respirou. E então, Adrian viu Isabela, no quarto de Catalina, segurando o diário. E a expressão em seu rosto, Isabela nunca viu nada assim. Traição, raiva, dor, pânico, tudo ao mesmo tempo. Saia, ele disse, a voz perigosamente baixa. Adrian, Saia! Ele gritou, e Isabela se encolheu. Ela nunca o tinha ouvido gritar. Nunca o tinha visto perder o controle. Mas agora, ele estava desmoronando. Adrian entrou no quarto, arrancou o diário das mãos dela e apontou para a porta. Saia deste quarto, agora. Isabela correu para a porta, mas parou. Adrian, eu sinto muito, eu não sabia. Você não sabia? Ele gritou, virando-se para ela com olhos selvagens. Eu disse para não vir aqui. Eu deixei claro. Eu sei, mas... Não há mas. Você invadiu. Você violou a única coisa que eu pedi. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela. Eu só queria entender... Entender o quê? Adrian deu um passo em direção a ela, e Isabela viu que ele também estava chorando. Entender por que eu mantenho um quarto de uma mulher morta? Morta, ele disse. Catalina está morta. Adrian, Isabela sussurrou. Ela está morta, ele gritou apontando para as fotos. Ela morreu há 7 anos, e é minha culpa. A confissão ecoou pelo quarto. Adrian afundou no chão, as costas contra a parede, o rosto nas mãos. É minha culpa, ele repetiu quebrado. Tudo é minha culpa. Isabela ficou congelada por um segundo. E então, ignorando todo o instinto de autopreservação, ela se ajoelhou ao lado dele. O que aconteceu? Ela perguntou suavemente. Saia, Adrian disse, mas sem força agora. Apenas cansado. Não vou sair, Isabela disse. Não até você me dizer. Adrian levantou a cabeça, olhos vermelhos. Por quê? Por que você se importa? Porque eu vejo você, Isabela disse simplesmente. Eu vejo o homem que você está tentando esconder, e ele merece ser ouvido. Por um longo momento, Adrian apenas a olhou, e então ele começou a falar. Nós íamos nos casar em uma semana. Adrian começou a voz distante. Tudo estava planejado. A igreja, a recepção. Catalina ela estava tão feliz. Ele fez uma pausa, apertando os olhos. Mas eu tinha recebido ameaças de morte. Alguém queria me prejudicar, chantagem relacionada aos negócios da família. Eu deveria ter cancelado o casamento. Deveria tê-la mantido longe. Isabela ouviu em silêncio. Mas eu não queria assustá-la. Adrian continuou, amargo. Eu pensei que poderia lidar com isso sozinho, que eu poderia protegê-la sem que ela soubesse. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Na noite antes do ensaio do casamento, ela saiu para encontrar as damas de honra, jantar de despedida de solteira. Simples, seguro. Sua voz quebrou. Ela nunca voltou. Isabela colocou a mão sobre a dele. Ele não a afastou. A polícia investigou por meses, Adrian disse. Nunca encontraram nada. Nenhum corpo, nenhuma pista. Como se ela tivesse simplesmente evaporado. Mas eu sei, ele continuou, olhando para as fotos na parede. Eu sei que foram as pessoas que me ameaçaram. Eles a levaram para me punir, para me fazer sofrer. E então eles simplesmente a mataram e sumiram com o corpo onde nunca pudesse ser encontrado. Você não sabe disso, Isabela disse gentilmente. Você não tem provas. Eu sei. Adrian gritou se levantando. Eu sinto. Ela está morta porque eu não a protegi, porque eu coloquei negócios antes dela, porque eu fui arrogante o suficiente para pensar que poderia controlar tudo. Ele bateu o punho na parede, e agora ela se foi. E eu estou aqui, vivendo, respirando, quando ela não pode. Então você se trancou aqui, Isabela disse, levantando-se também. Construiu uma fortaleza ao redor deste quarto.
ao redor da memória dela, e decidiu nunca mais deixar ninguém entrar. Sim, Adrian disse simplesmente. Isso não é honrar ela, Isabela disse suavemente. Isso é se enterrar vivo. Adrian a olhou chocado. Como você ousa? Porque alguém precisa dizer. Isabela o interrompeu. Você acha que Catalina ia querer isso? Ia querer que você desperdiçasse sua vida sentado neste túmulo? Não fale sobre ela como se a conhecesse. Eu li o diário dela, Isabela disse. Eu vi as fotos. Eu vi como ela olhava para você. Aquela mulher te amava mais que a própria vida. E olhe onde esse amor a levou, Adrian disse, amargo. Olhe onde a culpa levou você, Isabela corrigiu. Adrian, você não pode mudar o passado. Não pode trazê-la de volta. Mas pode escolher como viver agora. Eu não mereço viver, ele disse. E havia tanta dor nessas palavras. Sim, você merece, Isabela disse, pegando o rosto dele com ambas as mãos, forçando-o a olhar para ela. Você merece perdão, merece paz, merece viver de novo. Seus rostos estavam a centímetros de distância, e por um momento, algo passou entre eles. Algo perigoso, algo inevitável. Mas então, Adrian se afastou. Saia, ele disse, voltando ao tom frio. Pegue suas coisas. Você está despedida. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Você invadiu minha privacidade, quebrou as regras. Você está despedida. Adrian, não faça isso. Javier enviará seu pagamento até agora. Você tem 1 hora para deixar a propriedade. E ele saiu do quarto, deixando Isabela sozinha entre os fantasmas. Isabela voltou para Barcelona destruída. Ela havia perdido o maior projeto de sua carreira. Mas pior, ela havia perdido Adrian. Não que ele fosse seu para perder, ela tentou se convencer. Mas nas últimas semanas algo havia crescido entre eles. Algo que ela não queria nomear. Algo que a assustava tanto quanto a atraía. Clara a encontrou no escritório, cercada por plantas não utilizadas e desenhos que nunca seriam construídos. O que aconteceu? Clara perguntou. E Isabela contou tudo. O quarto secreto. Catalina. A confissão de Adrian. A demissão. Clara ouviu em silêncio. E quando Isabela terminou, ela disse: Você está apaixonada por ele. Não estou, Isabela negou automaticamente. Isa, eu te conheço há 10 anos. Você está apaixonada pelo bilionário fantasma. Isabela queria negar, mas não podia. Porque era verdade. Em algum lugar entre os projetos e as conversas tardias e vê-lo tocar piano com o coração sangrando, ela havia se apaixonado por Adrian Sanches Monteiro. Não importa, Isabela disse, limpando as lágrimas. Ele me odiou. Ele me mandou embora. Ele te mandou embora porque você o forçou a sentir de novo, Clara corrigiu. E isso o aterroriza. Então o que eu faço? Nada, Clara disse. Você deixa ele ir. Ele escolheu os fantasmas dele. Você não pode salvá-lo. Isabela sabia que Clara estava certa, mas seu coração não aceitava. 2 semanas se passaram. Isabela tentou voltar ao normal. Pegou pequenos projetos, trabalhou demais para não pensar. Mas todas as noites, ela sonhava com uma mansão de vidro à beira de um penhasco. E um homem trancado dentro. E então, em uma terça-feira chuvosa, seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Senhorita Navarro. Era Javier. Preciso que você venha para a propriedade, imediatamente. O coração de Isabela disparou. Por quê? O que aconteceu? É o senhor Monteiro, ele não está bem. O que você quer dizer com não está bem? Javier hesitou. Ele não sai do quarto há 3 dias, não come, não responde quando eu bato. Eu estou preocupado. O quarto secreto, Isabela percebeu com horror. Ele se trancou no quarto de Catalina. Eu vou, ela disse. Já estou indo. Isabela dirigiu mais rápido do que deveria pelas estradas até Cadaqués. Quando chegou à mansão, Javier a esperava na porta, visivelmente abalado. Ele trancou a porta por dentro, Javier explicou enquanto a guiava rapidamente. Eu tentei falar com ele, mas... Eles chegaram ao corredor secreto, agora aberto, sem tentar mais esconder. E ali a porta do quarto de Catalina, trancada.
Adrian! Isabela bateu. Adrian, sou eu! Isabela, por favor, abra a porta. Silêncio. Adrian, eu sei que você está aí, por favor, fale comigo. Nada. Isabela olhou para Javier. Temos que arrombar. Ele vai me demitir. Eu não me importo, Isabela disse. Se ele está se machucando... Ela não terminou a frase. Javier assentiu e saiu, voltando minutos depois com ferramentas. Juntos, eles forçaram a porta. E quando abriram, Isabela prendeu a respiração. Adrian estava no chão ao lado da cama de Catalina, cercado por fotos, por roupas dela, pelo vestido de noiva que nunca foi usado. Ele estava segurando o diário, olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Adrian! Isabela sussurrou entrando devagar. Ele levantou a cabeça e a imagem dele partiu o coração dela. Ele estava destruído. Eu não consigo deixá-la ir, ele disse voz rouca. Eu tentei, mas eu não consigo. Isabela se ajoelhou ao lado dele. Então não deixe, ela disse suavemente. Ele a olhou confuso. Não deixe ela ir, Isabela repetiu. Guarde as memórias, guarde o amor, mas Adrian, você não pode viver aqui, entre os fantasmas. Eu não sei como viver sem ela, ele confessou. Sim, você sabe, Isabela disse. Você só está com medo de tentar. Adrian fechou os olhos, novas lágrimas caindo. E se eu esquecer dela? Você nunca vai esquecer, Isabela prometeu. Primeiro amor nunca se esquece. Mas, Adrian, você pode amá-la e escolher viver. As duas coisas podem ser verdade. Ele abriu os olhos, olhando para Isabela, como se a visse pela primeira vez. Por que você voltou? Ele perguntou. Eu te tratei terrivelmente. Por quê? Isabela disse, pegando a mão dele. Alguém precisa te lembrar que você ainda está vivo e que isso não é uma punição, é uma chance. Adrian apertou a mão dela como se fosse uma tábua de salvação. Eu não sei como começar. Comece saindo deste quarto, Isabela disse. Só isso, um passo de cada vez. Adrian olhou ao redor, para as fotos, para o vestido, para tudo que ele havia preservado como um santuário. E lentamente, muito lentamente, ele assentiu. Isabela o ajudou a se levantar. Juntos eles caminharam para a porta. E quando Adrian olhou para trás uma última vez, Isabela viu. Não era adeus. Era obrigado. E até logo. Nas semanas seguintes, algo mudou. Adrian não fechou o quarto de Catalina, mas também não viveu mais dentro dele. Ele começou a sair, a caminhar pela propriedade, a comer refeições adequadas e pediu a Isabela para voltar. O projeto não está terminado, ele disse, e eu quero que você termine. Então Isabela voltou. Mas desta vez era diferente. Adrian participava ativamente, sugeria ideias, sorria, não muito, mas às vezes. Eles trabalhavam lado a lado e lentamente a mansão começou a se transformar. Os espaços frios ganharam calor, madeira, tecidos, cor. E uma noite, enquanto trabalhavam tarde revisando os últimos detalhes, Adrian disse: Eu quero mudar o quarto dela. Isabela olhou para ele surpresa. Tem certeza? Não, ele admitiu. Mas eu quero tentar. Quero transformá-lo em algo que honre ela, mas que não seja uma prisão. O que você imagina? Adrian pensou. Uma biblioteca. Catalina amava livros. Quero fazer uma biblioteca com todos os livros que ela amava, e novos, para pessoas que vierem no futuro. Um espaço de vida, não de morte. Isabela sorriu, lágrimas nos olhos. Ela ia amar isso. E juntos, eles redesenharam o espaço. Levou mais 2 semanas para completar a transformação do quarto. Quando ficou pronto, era lindo. Prateleiras de madeira quente cobriam as paredes, repletas de livros, os de Catalina e novos. A cama foi substituída por poltronas confortáveis perto da janela, e em uma parede, uma única foto emoldurada. Adrian e Catalina sorrindo. Uma memória, não um santuário. Adrian ficou parado na porta por um longo tempo, apenas olhando. É perfeito, ele finalmente disse. Isabela estava ao lado dele.
Você fez isso, ela disse. Você escolheu honrá-la sem se enterrar. Adrian se virou para ela. Não, nós fizemos isso. Eu não teria conseguido sem você. Algo no ar mudou. A tensão que sempre esteve entre eles intensificou. Isabela, Adrian disse suavemente. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você se importa tanto com esta casa, comigo? Você poderia ter simplesmente ido embora. Isabela respirou fundo. Agora ou nunca. Porque eu vejo você, Adrian, o homem real, não o fantasma que você tenta ser. E esse homem, vale a pena lutar por ele. Mesmo sendo quebrado? Ninguém está inteiro, Isabela disse. Estamos todos um pouco quebrados. A questão é encontrar alguém cujas peças quebradas encaixem nas suas. Adrian deu um passo mais perto. E as minhas encaixam nas suas? Isabela sentiu o coração disparar. Sim, ela sussurrou. Adrian levantou a mão, tocando suavemente o rosto dela. Eu não sei se sou capaz de amar de novo, ele admitiu. Não da forma que amei ela. Eu não sei se há espaço no meu coração. Não precisa ser do mesmo jeito, Isabela disse. Pode ser diferente, pode ser novo. E se eu te machucar? E se você não machucar? Adrian a olhou nos olhos, aqueles olhos castanhos que finalmente tinham vida de novo. Você é corajosa, ele disse. Ou louca, Isabela brincou. E então ele a beijou. Suave, hesitante, como alguém que havia esquecido como, mas real. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu não sei como fazer isso, Adrian confessou. Então vamos descobrir juntos, Isabela disse. E ali, no quarto que já foi uma prisão, mas agora era um símbolo de cura. 2 corações quebrados começaram a se reconstruir. 6 meses se passaram. A mansão à beira do penhasco foi concluída, e era magnífica. Vidro e pedra, sim, mas agora com calor, com vida, com propósito. A cena final se passa em um jantar, mas não um jantar solitário. A longa mesa de jantar que nunca havia sido usada agora estava repleta de pessoas. Javier e sua esposa, Clara e seu namorado, a senhora Mariana que limpava a casa, e na cabeceira, lado a lado, Adrian e Isabela. Ele ria de algo que Javier disse, um riso genuíno, leve, vivo. Isabela olhava para ele com aquele olhar. Amor. Depois que os convidados foram embora, eles caminharam juntos até o terraço com vista para o mar. Você transformou esta casa, Adrian disse, puxando Isabela para perto. Não, ela corrigiu. Nós transformamos, juntos. Não só a casa, Adrian disse, virando-a para encará-lo. Você me transformou. Ele pegou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo. Isabela prendeu a respiração. Eu sei que é cedo. Adrian começou, abrindo a caixa para revelar um anel simples e lindo. E eu sei que meu passado é complicado, mas Isabela, ele se ajoelhou. Você me ensinou que é possível amar de novo, que é possível viver de novo. E eu não quero viver mais nenhum dia sem você. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela. Casa comigo? Adrian perguntou. Me deixa construir um futuro com você? Sim, Isabela sussurrou. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e se levantou, beijando-a sob as estrelas mediterrâneas. E dentro da casa, através das janelas de vidro, a biblioteca que já foi um quarto secreto brilhava suavemente. Uma memória preservada, mas não uma prisão. Porque às vezes, os maiores segredos que escondemos são os medos de amar de novo, de viver de novo, de deixar entrar a luz. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguém corajoso o suficiente para abrir a porta. 1 ano depois, Isabela está no escritório, trabalhando em um novo projeto. Adrian entra trazendo café. Para a arquiteta mais talentosa da Espanha, ele diz, beijando seu topo da cabeça. Lisonjeador, ela brinca. Verdadeiro, ele corrige. Ela vira a tela do computador para mostrar o projeto. O que você acha? É um orfanato. Lindo, moderno, cheio de luz. Em memória de Catalina Vega Sanches,
Está escrito no projeto. Adrian olha e seus olhos enchem de lágrimas. É perfeito, ele sussurra. Ela queria ajudar crianças. Isabela explica suavemente. Estava nos diários dela. Então pensei, que melhor forma de honrá-la? Adrian a puxa para um abraço apertado. Eu te amo, ele diz. Obrigado por me ensinar que amar quem já se foi e amar quem está aqui podem coexistir. Sempre, Isabela promete. E lá fora, o sol se põe sobre o Mediterrâneo. Sobre uma casa que não é mais uma fortaleza, mas um lar. Há segredos que nos aprisionam e segredos que nos libertam. O quarto secreto de Adrian guardava seu maior medo, não a perda, mas a possibilidade de amar e perder de novo. Mas Isabela lhe ensinou que vida sem risco não é vida, é apenas existência, e que às vezes abrir portas trancadas é a única forma de finalmente respirar.